Oi, pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Renata, nossa aula de piscicultura hoje, nossa quarta aula. Eu preparei aqui um material para vocês, vamos estar conversando nesse período aí, dessa nossa aula aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo aí minha apresentação? Bom, eu sempre faço aí uma observação para vocês pegarem aí o caderno, né? O bloquinho aí de anotação, e bora lá. Vamos para a nossa quarta aula. Bom, hoje o tema que a gente vai abordar aí será, né? Reprodução e melhoramento genético de peixes. Vamos passar uma noção para vocês do ciclo reprodutivo de peixes, também estratégias reprodutivas, e também vamos comentar técnicas de reprodução artificial e melhoramento genético. Bom, nossa aula, ela vai começar fazendo aqui uma observação das características gerais dos peixes. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha caneta temporária. Bom, os peixes são considerados animais de sangue frio, tá? Bom, para designar a palavrinha aí, a gente tem aí o termo, né, chamado de pecilotérmico. Mas também você vai encontrar na literatura ectotérmicos, ou seja, né, a temperatura vai variar de acordo com o ambiente, né? Então, esses animais, os peixes, eles, para manter a temperatura constante, eles não gastam energia, tá, durante a alimentação, vamos supor, né? Os mamíferos, eles, além de se alimentar, gastar energia, ele tem que reservar uma parte dessa para manter a temperatura constante. Já os peixes, eles vão se adaptar ao ambiente, então a gente vai chamar eles de sangue frio, tá? Eles também procuram aumentar a sua temperatura, eles vão buscar, dependendo da espécie, eles vão buscar locais mais ensolarados, né, onde bate sol, e eles também vão procurar sombreamento, quando a água também tá muito quente, tá? Então, cada espécie, na aula anterior, eu falei um pouquinho da temperatura ideal para a gente ter ali o fator de conversão alimentar. Então, aqui a gente está mostrando, né, a característica, né, essencial de que a temperatura deles, eles não gastam uma certa energia focada para manter essa temperatura. Então, a gente pode também chamar, né, pode colocar assim como eles uma evidência, isso significa que esses alimentos que ele vai ingerir, ele vai fazer com que ele cresça, vai ser exatamente focada nesse desenvolvimento dele, tá? Bom, a manutenção, então, da temperatura dos peixes, como eu falei, essa manutenção, ela pode variar da espécie para espécie, né? Mas, enfim, eles também são chamados, né? Outro termo que eu não mencionei aqui é o poiquilotérmico, que também quer dizer que a temperatura desses organismos, desses animais, são variáveis, ou seja, de acordo com o ambiente que ele está inserido, tá? Então, aqui a gente vê os peixes aqui, como esses aqui de cima, esses grupos, os peixes ósseos, e aqui tem uma imagem do tubarão, né, que é um peixe cartilaginoso, tá? Então, ele é considerado aí também um peixe, porém, ele não é ósseo, né? Ele está na classificação aí dos condríctios, né? Então, os peixes cartilaginosos. Bom, olhando aqui, então, um pouco mais sobre a anatomia dos peixes, vocês estão vendo aí essa linha lateral, tá certo? Olha lá, observem aí.
E o rim, tá? O rim aqui é um filete bem fininho, tá? Aqui, nessa região aqui, bem pertinho da linha lateral, tá? Em algumas espécies também, pode, dependendo do intestino, né? Por ele ter aqui um intestino muito maior, você tem o rim sendo mais aqui no dorso, tá? Nessa região aqui, pois o intestino acaba modificando a estrutura anatômica interna, mas sempre nesse formato. Bom, vocês estão observando aqui as brânquias, né? Orifício da narina, os olhos, tá? Vamos observar, então, que a simetria dele, então, dividindo o peixe aí, né, em duas metades iguais, você vai ter aí a simetria bilateral, ou seja, tanto o lado direito como o lado esquerdo, né, com a mesma característica, né, morfológica. Você vê também que as escamas, né, elas estão repletas, né, pelo corpo todo do peixe, e também a gente observa uma camada de muco por todo o corpo. Essa camada de muco, ela funciona principalmente para defesa do peixe, do animal, tá? Contra parasitas e também as escamas, né? Protegendo esse animal. Quando cai, né? Quando acontece, né? Ele perder a escama, né? Fica muito evidente é só a produção do muco continua, mas fica evidente que esse local fica desprotegido, né? O peixe também não tem pálpebras, né? A gente vê aqui, normalmente a gente não observa esses detalhes, e eles também não possuem, né? Não tem essa questão das glândulas lacrimais, tá? Os olhos dele, eles têm um movimento independente, tá? Um pode olhar de um jeito, o outro lado pode ver de outro, então eles estão localizados nessa lateral, porém o movimento, né, tanto da cabeça e dos olhos dos dois lados são independentes. Bom, vocês observam mais aqui, né? Esse é as vértebras, né? Um peixe ósseo, o coração localizado aqui bem abaixo das brânquias, né? Aqui é onde vai receber toda a água, né? A filtração do oxigênio, o gás carbônico. Temos aí a vesícula biliar, o fígado também do animal, tá? Então, as gônadas, esse aqui é uma fêmea, né? As gônadas, né? Na região aqui, vamos ver aqui a parte do ânus, a papila urogenital. Mais adiante eu vou mostrar a diferença do macho e da fêmea para vocês. Aqui também a gente observa como a gente vai fazer a observação do comprimento do peixe, como a gente tem que caracterizar o plantel, o crescimento deles, né? É importante que vocês aprendam a fazer a medição, né? Tanto o peso como a medição, né? Então, a partir do momento que você está ali fazendo o cultivo, né, vai chegar etapas, né, durante o processo de desenvolvimento da engorda, o momento de você pesar, pegar aleatoriamente alguns indivíduos e você vai colocar num balde, né? Normalmente a gente põe um pouco de gelo para esfriar ali o metabolismo dele, né? Ele ficar um pouco mais calmo ali, coloca-se gelo, né? Esfria um pouco a temperatura da água, né? Coloca-se uma amostra de água, e também a gente pode, nesse momento, fazer a medição, tá? Fazer a medição do comprimento padrão, que seria aqui, ó, comprimento padrão, desde a boca, né? A ponta aqui da boca até o início da nadadeira caudal, a gente para aí, e depois faz o comprimento total, tá?
que aí já pegaria da parte da boca até a nadadeira anal, aqui. Toda essa parte da cauda, aqui, perdão, nadadeira caudal. É importante salientar aqui que alguns peixes, eles podem morder, né, essa região da nadadeira caudal. Por isso que a gente faz também esse comprimento padrão, tá? Então, alguns podem perder partes da nadadeira caudal, ok? Bom, observem mais aqui sobre as nadadeiras. Anotem, né? Eu sugiro que vocês anotem aí quais os tipos de nadadeira, né? Então, a gente tem aqui a nadadeira dorsal, tá? A nadadeira aqui anal, né? A nadadeira peitoral, a nadadeira ventral, tá certo? E a nadadeira caudal. A gente observa aqui a região do opéculo, onde vai ter ali as guelras aqui, né? A gente também anota essa altura, até porque a gente observa que algumas espécies que fica difícil de identificar, então a gente vai também verificar a altura, tá? E a gente faz aqui, né, desde da parte aqui da nadadeira dorsal, tá? A gente faz a verificação até aqui na parte do comprimento, pega todo o comprimento, né? Aqui do início da nadadeira, aqui ventral, tá? A região da cabeça, a gente vai fazer uma medição já pelo opéculo, tá? Então, a gente vai desde a abertura do opéculo até a região aqui aproximadamente, né, do finalzinho da boca, tá? Ou início, melhor dizendo, início da boca. Tá? A gente vai fazer aí, né, todo o comprimento aqui da cabeça, tá? Lembrando que essa anatomia externa é importante estar observando, estar anotando, tá? Quando você está fazendo, então, o monitoramento da espécie. Bom, os peixes são classificados como osteíctes, né, ou peixes ósseos. Então, esses peixes, eles possuem vértebras bem formadas, membros mantidos por raios divergentes. A gente diz que esses raios divergentes seriam as hastes ósseas, tá? Que vai servir como esqueleto às nadadeiras dele também. Bom, eles se dividem em dois grupos principais: os peixes com barbatana lisa e os peixes com barbatanas espinhosas. Bom, e aí a gente tem aí uma série de exemplares aí, o atum, a sardinha, o bacalhau, né, a garopa. Então, todos aí que eu estou falando são peixes ósseos, peixe-espada, o dourado, até mesmo o cavalo marinho. Então, a gente tem uma variedade muito grande aí dos peixes osteíctes, tá? Bom, os condrictes são os peixes que não têm ossos, né? Eles têm, ao invés de osso, cartilagem. Então, são os peixes que vão sustentar o corpo dele apenas com cartilagem, tá? Apesar que a gente, às vezes, fica assim, imaginando que eles tenham, né, ossos, eles não possuem, pessoal, eles não possuem. Por exemplo, né, a gente tem aí os tubarões e as arraias. Dentro do contexto, quando a gente fala, se refere, por exemplo, ao cação, né, então, eu vou preparar, eu vou comprar, né, o cação. Esse termo é um termo genérico, um termo comercial para os peixes cartilaginosos. Isso vai incluir tubarões, com certeza, vai incluir arraias, tá? Mas lembrando que o lado aí de você comprar ou fazer o comércio, né, desses peixes, você está incentivando também essa parte aí que a gente tem que comentar, a gente tem que salientar, né?
das espécies, né? A proteção dessas espécies, tá? Porque dentro, então, né, dentro do comércio, a gente já escutou, né, essas barbaridades que acontecem, né? E aí as espécies acabam desaparecendo muitas vezes. Então, é só dar um pouco mais de atenção esse comércio, né, dos peixes, né, cartilaginosos, tá? Então, tem que observar muito bem se o IBAMA está liberando ou não a pesca dessas espécies, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos aí salientar aí, vamos perguntar aí, né? Como é que é realizada? Opa, peraí, desculpa. Como é realizada a desova, né? Ou seja, essa reprodução, tá? Então, os peixes ósseos, eles vão desenvolver todo o processo dele, né? A fêmea liberando os ovos na água, tá? Um local calmo, um local tranquilo, aonde não tenha predadores. Então, a fêmea, ela vai ali despejar os ovos, lançar os ovos, e o macho, na sequência, ele vai liberar os espermatozoides muito próximo. E toda a fecundação acontece, nesse caso, externamente, tá? Até você ter aí o embrião, que é a fecundação, e o desenvolvimento do filhote, né, o alevino, tá? Reparem que ele vai estar carregando aqui uma bolsa, né? É o saco vitelínico, né? Que vai manter ele por um período até ele desenvolver aí o maquinário da boca e fazer a alimentação sozinho, né? Fazendo aí a alimentação ou por fitoplâncton ou zooplâncton. Bom, os ovos, né, eles ficam então agrupados na forma de que pode acontecer uma formação de gelatina, tá? E a gente também espera, né, o ambiente propício, né, esses peixes, eles têm aí o período, né, da desova, né, do acasalamento, para que aconteça o máximo possível aí de fecundação, tá? E aí, esses alevinos a gente pode chamar também de larvas, tá bom? Bom, peixe jovem, vocês viram, né? E o peixe adulto. Bom, um outro tipo de reprodução é a reprodução interna, né? Aonde a fêmea fica com os ovos dentro do abdômen dela e o macho fecunda, né? Existe a fecundação interna. Bom, os alevinos, eles vão pegar todo o nutriente da mãe, eles vão pegar o oxigênio, vão desenvolver idêntico aos pais, tá? E na hora que eles vão nascer, né, eles vão já para o ambiente, né, já vão se esconder, normalmente eles já vão se proteger ali, porque a mamãe ali não vai, né, tá acompanhando mais eles, né? Então, eles são esse tipo de reprodução, né, ou melhor dizendo, são peixes, né, vivíparos, tá? Então, os filhos, né, os alevinos, eles já saem, né, bem formadinho aí. Então, todo o desenvolvimento vai ser internamente, né? Tá? Bom, tudo que a gente está mostrando é uma reprodução natural, tá? E no caso do beta, né, é muito. Quem já teve a oportunidade de ver como é o acasalamento, como o macho e a fêmea se comportam, é bem interessante esse abraço nupcial, tá? Então, é uma reprodução natural, né, onde você tem cada espécie agindo de uma maneira, nesse caso aí do beta, você tem a fêmea, né? E o macho depositando, no caso, as fêmeas, os ovos, e o macho, o esperma na água, mas ele abraça para que a fêmea também possa estar liberando, ele faz uma pressão no abdômen da fêmea
né, fazendo com que ela libere aí esses ovos, tá? Bom, o macho, por sua vez, né, o que vai acontecer, né? Quando ele vai realmente fazer esse abraço nupcial, ele fica perseguindo a fêmea, né? Ele persegue, muitas vezes até machuca a fêmea, né? Então a gente sabe que é ainda uma reprodução natural da espécie, porém o homem ele fica ali, né? Nós, né? É, estamos de certa maneira colocando esses animais, esses peixes em aquários e fazendo isso acontecer aí de uma maneira controlada, né? A gente tá ali olhando, né? E esse acasalamento, quando eles vão realmente realizar, acontece no máximo 24 horas. Realmente a fêmea fica cansada, tá? O macho também, mas esse abraço, como eu falei, é exatamente natural para acontecer a eliminação, né? A fêmea expelir os ovos e ele já liberar o espermatozoide. Bom, nesse sentido, nesse processo todo, o macho ele pega com a boca os ovos, tá? Que vão caindo no fundo do aquário. A gente já tem aí até aquários preparados para isso, né? Aonde o fundo, né, cai, os ovinhos caem, né? E ele já tá, o macho já está preparado para pegar esses ovinhos e colocar eles no ninho, né? Ou seja, ele vai preparar uma bolsa, né, de ar ali, aonde ele vai colocar os ovinhos, vocês estão vendo aí na foto, né? Ele vai colocar os ovinhos, né? E aonde eles aparecem, muitas vezes, muito esbranquiçado aqui, branquinho, né? Pode estar fungado. Então, o macho, ele come, tá? Em alguns momentos, ele vai fazendo essa seleção dos melhores ovinhos, tá? E depois de um período, o que vai acontecer, né? As larvas começam a eclosão delas, a eclodir, e você tem os alevinhos. Tá? É muito legal, tá? Quem quiser, veja um pouco mais aí, tem até um link que eu deixei aí, reprodução dos betas. Bom, gente, nesse momento a gente já vai partir agora para a reprodução artificial, né? Aonde a gente tem a intervenção do processo natural, ou seja, onde o piscicultor ele demanda, né, uma atenção maior e ele quer uma produção também maior, né? Uma produção de resultados econômicos viáveis, né? Aonde eu tenho ali o mínimo de perda de ovos, tá? Onde a reprodução, né, a gente sabe que a reprodução natural tem a perda de ovos, e aqui não, o piscicultor vai selecionar muito bem as matrizes, né, a fêmea e o macho ali com potencial de reprodução. Bom, para acontecer isso, a gente vai precisar avaliar várias técnicas. Então, é bom o piscicultor, né, o proprietário, ter um espaço destinado aí para ficar a fêmea e o macho, as matrizes, né, aonde eles possam estar ali nesses, vamos dizer assim, espaços, né, separadamente, tá? Para que haja aí, dependendo da técnica que vai ser utilizada, para acondicionar esses peixes e eles não sofrerem tanto estresse, tá? Bom, então, dependendo de qual for a técnica escolhida, a gente tem que lembrar o seguinte, que deve ter o controle e o acompanhamento desse processo posteriormente, antes e depois, tá? Que a gente vai chamar de processo de incubação e produção de larvas. É aquele berçário que vocês lembram, que eu mostrei para vocês, né? Depois da liberação e a fecundação, né, vamos dizer assim, artificial, você vai acompanhar todo essa produção das larvas, né, até a chegada, então, dos alevinos, né, vamos dizer assim, né, preparados ali
para a primeira refeição ali, as primeiras rações em pó, tá? Em pozinho, tá? Bom, como eu falei, a gente vai partir para uma reprodução artificial quando eu quero ter resultados econômicos viáveis, índice de produção, boas taxas de sobrevivência, e também quando a espécie em cativeiro, a gente não tem êxito, a gente não consegue que a espécie se reproduza naturalmente. Então, a gente parte para a reprodução artificial, tá? Bom, essa indução, né? Quando a gente fala assim, métodos que vão manipular, né, os reprodutores com a indução, no caso da fêmea, para que ela ovula e libere esses ovos, a gente vai necessitar de hormônios, o que a gente chama de hipofisação, tá? Hormônios hipofisários. O que é isso? Que técnica é essa? Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que é uma técnica baseada, né, na desova, no caso da fêmea, né, e também a seleção aí de determinadas hipófises, tá, de peixes doadores, muitas vezes matrizes mais velhas, tá, aonde a gente vai extrair na região da cabeça do peixe, que é onde fica a hipófise, a gente extrai essa hipófise, faz um processo de dessecamento em acetona, tá? E depois a gente macera, faz uma mistura, né, com solvente, e a gente tem um chamado extrato hipofisário, aonde a gente vai, aos pouquinhos, né, no caso da fêmea, isso já foi testado, isso aí são pesquisas de muitos anos, aonde a gente sabe que a viabilidade em determinadas espécies é positiva, né? No caso, na fêmea, você tem que fazer repetidas doses, colocando gradativamente, né, na região ali do abdômen da fêmea. Vamos observar aqui como é feito essa extração, tá? Então, o peixe doador, vocês estão vendo aí a localização da glândula pituitária, ou a própria glândula da hipófise, né? É a hipófise do peixe, tá? Ela é chamada, né? Eu até frisei aqui, ó. Ela é chamada de glândula pituitária, tá? Eu já falo, né, que é a hipófise, tá bom? É lá que tem o acúmulo, nessa região, né, o acúmulo hormonal do peixe, tá? E é fundamental na vida do peixe, claro, né, ele faz parte ali de toda a maturação sexual, por exemplo, né, em tilápias, a gente sabe que a partir de 3 meses de vida, essa glândula já é acionada, né? Para que esse peixe, em 3 meses, ele já, 3, 4 meses, né? Por aí, já consiga ter a maturação sexual e produzir, no caso das fêmeas, os óvulos e no macho o espermatozoide, tá? Bom, vocês estão vendo, né? A hipófise, ela vai ficar localizada no lado ventral do cérebro, tá? E logo abaixo do hipotálamo. Então, essa região, tá? Claro, tem essa parte óssea, onde a gente precisa ter muito cuidado na região dessa cabeça para poder abrir e retirar aí no caso, a hipófise, né? Ela é bem pequenininha, ela é do tamanho mais ou menos assim de um pouquinho menor, dependendo da espécie de um feijãozinho, tá? Branquinha, e é onde a gente vai fazer esse processo da dessecação, tá? Bom, como eu falei, a gente tem aí todo esse processo, né? Não vou aqui me estender muito, tá? Eu já participei desse processo de preparo, realmente o pessoal já vende isso, já comercializa isso, né? Essa hipófise, tá? Esse extrato, né? Também
que é preparado, você vai encontrar, tá? Não é difícil você preparar isso, mas o médico veterinário, ele é o principal, né, profissional nesse sentido de fazer toda essa remoção e preparar e introduzir isso, né, quando você tem ali a necessidade do acasalamento ali, a reprodução artificial, tá? Então, a gente tem a localização aí para fazer essa injeção, tá? Que é uma injeção, né, intramuscular, ou a gente chama de intraperitoneal, tá? O local, então, lembra, só colocando aqui uma imagem aqui, na nadadeira peitoral, próximo aí do abdômen dele, tá? E aqui é o local mais utilizado, né? Aqui bem próximo à base da nadadeira peitoral, onde a gente coloca, então, o hormônio. Bom, as fêmeas, como eu comentei, elas vão recebendo doses parceladas, doses em diversas horários, né? Durante o dia, ela vai recebendo essas doses. Ela recebe muito mais hormônio do que os machos. Os machos também precisam ser incentivados, né? Colocado esse hormônio, mas muitos ali eles já têm ali, a gente aperta um pouquinho a região, né, do ventre ali do macho e a gente vê se ele libera lá os espermatozoides. Mas os dois ali, a gente deixa um bem perto do outro, né? Normalmente a gente separa o casal, mas deixa eles olhando um para o outro, sabe? Fazendo ali um acasalamento. E quando vamos colocar esses hormônios, aí tem o estímulo hormonal artificial e eles ali vão começar a produção, tá? Né? Então, aqui, para a gente só ver aí a diferença do macho, né? No caso aqui, a gente tem um macho de tilápia, a gente vê a região do orifício do ânus e aqui a parte da uretra, e na fêmea temos aí também o ânus, a região do oviduto, tá? E a uretra, embaixo. Bem, praticamente, né? Aqui é melhor ver por esse desenho aqui, ó. Tá? Aqui o macho não tem a região do oviduto. E ela, né, já tem aí onde vai ser aqui expelido também os óvulos. Ok? Bom, então o espermatozoide também sai aqui pela uretra, né, no caso dos machos. Tá bom? Bom, gente, chegamos nessa etapa do melhoramento genético, né? Por que fazer o melhoramento genético na piscicultura? Porque é um processo que vai aprimorar, com certeza, melhores, né, plantéis, melhores peixes mais saudáveis, peixes que estão ali geneticamente com uma capacidade de produção maior, e o processo também vai selecionar características genéticas que vão melhorar o desempenho desses animais na água, né? Fatores como, né, por exemplo, ganho de peso, tá? Né, nesse período, ele vai ter êxito também na melhoria daquele fator de conversão alimentar, fazendo com que, por exemplo, haja um maior rendimento de músculo, de carne, né, da própria carcaça dele, né, e ter ali o melhoramento do acúmulo de gordura. Então, a gente faz a marcação genética, a gente retira o sangue, faz todo o acompanhamento e vamos, né, separar ali as matrizes, né, que resistem a determinadas doenças, a gente troca isso, né, com o piscicultor parceiro, tá? Mas é claro que tem também a desvantagem.
porque você vai ter que investir dinheiro, tem um custo elevado. Os animais também que vão, vamos dizer assim, participar desse melhoramento genético, eles podem ter, né? É para isso que a gente procura, né? Essa eficiência, mas eles também podem, de certa maneira, se comprometer a riscos com determinados problemas fisiológicos, imunológicos e comportamentais, né? Então, assim, é claro que a gente está usando essa ferramenta, mas a gente tem que ficar de olho também, porque determinadas vírus, determinadas doenças no ambiente aquático vai também proporcionar a substituição, né, dessas espécies aí, né? Então, o melhoramento genético tem as duas direções, né? Positivo e negativo, tá bom? Bom, dentro das espécies mais utilizadas para o melhoramento, inclusive, é a tilápia do Nilo, tá? E o outro, né, são três, né? Então, a tilápia do Nilo, tá aqui, o surubim, o caixara e o tambaqui, tá? Então, essas três espécies, elas, né, têm dado muito certo, o cultivo delas, né, a criação dessas espécies com melhoramento genético, como a separação por sexagem, tem dado muito certo. A separação por sexagem, ela requer, por exemplo, a mudança de sexo do peixe, a partir do momento que você começa a induzir hormonalmente também. Você adiciona na ração, né? Quando eles estão ali na fase da levinagem, né? Que é a juvenil, a fase juvenil para pré-engorda, que já vai fazer ali esse aumento ali, né? De crescimento, essa observação da ração e tudo mais, é o momento de colocar nesse período, né, que eles estão ali ainda alevinos, a ração modificada, a ração com hormônio, tá? De certa maneira, indiretamente, é um melhoramento genético, mas a gente está induzindo artificialmente também a mudança de sexo do peixe para ter vantagem no crescimento, por exemplo, tá? Então, a gente vai começar a separar por sexo para que a gente tenha um controle reprodutivo dentro do viveiro e também o crescimento desse peixe, tá? Vamos lá. O tambaqui, a gente já falou sobre ele, a gente também chama de pacu vermelho, depende de cada região, né? Eu não sei aonde vocês estão aí, pensa aí um pouquinho como esse peixe é chamado, tá? Mas ele é o Colossoma macropome. Então, esse peixe, ele é muito requisitado, muito pelo comércio dele, né? A carne dele, né? Então, ele tem toda uma característica aí, né? As nadadeiras adiposas curtas, com raios na extremidade, a gente vê os dentes, né? Molariformes e rastros branquiais longos e numerosos. Então, quando a gente abre, então, ali o opéculo, a gente vê essas brânquias, tá? A boca prognática pequena, com esses dentinhos, né? Molariformes, tá bom? É um peixe de água doce, vocês estão vendo aí, né? E de escama com corpo romboidal, né? Arredondado, assim. As nadadeiras, como eu falei, as características, né? Das escamas, né? Da coloração. Então, a gente observa tudo isso no pescado, né? No peixe, para ter ali a gente também vai ver, né, a compra, a comércio, também a gente enxerga o todo, né, como que esse peixe está vistoso, quando ele chega, então, até aquela pesagem, também, né. Bom, outro peixe é o surubim,
né, o surubim ou caixara, como a gente pode falar, surubim caixara, ele é um peixe também que pode ser produzido, tá? Tanto da forma solta como confinada. A gente tem observado aí ele cultivado também em rios e também tanques. Bom, o surubim, ou a gente pode focar, então, como o caixara, ele é aquele, logo no começo das nossas aulas, eu mostrei para vocês aquelas listrinhas, tá? Deixa eu só fazer aqui um adendo, né, uma observação a mais. A gente tem aí também o próprio pintado, porque a parte do abdômen branquinho, e a gente observa aqui, né, na linha lateral abaixo, a gente observa a parte do abdômen, né, branco, e a parte das pintas, né, até o nome, né, o pintado. Mas a gente tem uma mistura, né? Acho que nos nossos slides eu coloquei essas pintinhas também ao redor, assim, né? Tem as faixas, as listas e tem algumas pintinhas, né? Fazendo aqui um adendo aqui, eu peguei essa foto aqui, que é o Pincaxara. É o pintado, o pintado tá aqui em cima, o caixara está aqui, são espécies, né, de bagre, né, a gente pode chamar assim também, são espécies distintas, tá? E eles são carnívoros, ok? Peixe carnívoro, tá? Eles têm uma preferência de peixes menores, menor porte, e também com escama, né? Ósseo com escama, tá? Eles são predadores, né? No ambiente, como eles são carnívoros, né, tá no topo da cadeia, então eles vão atrás de outras espécies aí para se alimentar, tá? Normalmente a gente faz o policultivo com o surubim ou o pintado. Bom, gente, no início dos anos 70, vale comentar sobre o primeiro Programa Nacional de Melhoramento Genético que foi realizado, né, no início, lá na região de Noruega, com o salmão do Atlântico, tá? Isso começou, né, no início dos anos 70, criando-se aí um centro de genética chamado, esse nome aqui, Arquivafosk. Você pode colocar esse nome aqui, ó, Centro de Genética, na pesquisa aí, vocês vão achar toda a história, né, de quando começou essa questão do melhoramento genético. Bom, eles, né, os pesquisadores, eles estavam analisando principalmente parâmetros genéticos, gene do animal, e também fenotípicos, porque, né, toda a morfologia, né, a estrutura do peixe, o panorama da região onde ele está inserido, então, onde ele vai muitas vezes camuflar, né, de acordo com a região, então, todos os traços fenotípicos e genéticos. Bom, por que eles fizeram isso? Eles queriam realmente fazer um controle da taxa de crescimento de indivíduos, né, eles vão fazer um mapeamento, né, principalmente, eles vão pegar, por exemplo, o peso corporal desses peixes, eles vão observar, fizeram, né? Ainda temos isso, né? Essa preocupação com o melhoramento genético. Eles fazem a idade, vão achar qual é a idade da maturação sexual, né? E a gente vê, então, uma redução, nessa época, eles viram a necessidade de atuação, porque havia redução na frequência de maturidade sexual precoce, tá? E a taxa de sobrevivência desses peixes quando eles iam para a água doce, tá? Então, tudo isso fez com que, além, né, além disso, faltou aí o quarto item aí, as doenças, né? Então, eles observavam que o salmão
o salmão do Atlântico, ele tinha muitas doenças, né? Doenças específicas de infecciosas no salmão. Até tem aí uma sigla, né? Que é ISA, tá? Que seria, por exemplo, doenças como anemia, furunculose, tá? Necrose pancreática infecciosa, que seria UIP, tá? Bom, nesse sentido, é que foi buscar o melhoramento também para esses animais. Então, a evidência de que o melhoramento genético para determinadas espécies foi realmente para manter, né, esses animais melhorando, né, esses aspectos que foram aqui mencionados agora, né, onde eu mencionei, né, esses 4 itens aqui. E chegamos aí, né, na qualidade, né, do salmão, né, tanto a cor da carne, o teor da carne, né, se ele tem ali uma maciez, se ele tá, a gordura dele tá bem distribuída, né, na carne dele, né, então, tudo para chegar numa qualidade que hoje a gente sabe, né, começou lá na Noruega, e a gente tem, né, o salmão do Alasca, o salmão aí, né, ele precisa, então, tá em temperaturas, né, baixas, então eles vão desovar, vão para os rios, né, depois volta para o mar, todo esse percurso, né, e a taxa de sobrevivência de muitos que acabam retornando, não retornando, né, eles vão, fazem a reprodução na natureza, e aí depois eles voltam aí para o mar, tá? Bom, gente, eu deixo aqui então o meu abraço para vocês. A gente vai seguir aí, tá? Firme aí. Nossa, até a próxima quinta aula, tá? Vejo vocês em breve, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.